Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus. A tia Marcela está aqui para mais uma aulinha. E na aulinha de hoje do livro de Êxodo, nós vamos falar sobre as 10 pragas do Egito e a Páscoa. Primeiro, a gente tem que entender que as pragas foram mandadas por Deus porque Faraó não queria libertar os israelitas. Então, foi um jeito que Deus fez para mostrar a Faraó que ele era Deus e que ele tinha que obedecer às ordens de Deus. Então, vamos para a primeira praga, que é quando as águas se tornam sangue, em Êxodo capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 21, que vai dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seu servo. E todas as águas do rio se tornaram sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. Os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Esse aqui é o versículo 22, né? Que vai falar que... Porque, tipo assim, o Faraó deve ter pensado, né? Se os magos conseguem, né? Então, eu não vou libertar os israelitas, que era o povo de Israel. A segunda praga é a praga das rãs. Em Êxodo 8, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixar-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E aí no versículo 5 e 6 vai dizer o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra. Então os magos fizeram os mesmos com seu encantamento, e fizeram subir as rãs da terra do Egito. Então Faraó desobedeceu, não libertou os israelitas, e não... Aí foi para a terceira praga. Mas antes, vamos ler comigo o versículo 6, o versículo 8, que vai falar assim: Faraó chamou a Moisés e Arão, disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o meu povo para que sacrifiquem ao Senhor. Ou seja, ele pediu para que se Moisés orasse ao Senhor para que ele tirasse aquela praga, ele ia libertar os israelitas. Mas olha lá o que acontece no capítulo 12 e 13. No versículo 12 e 13. Então saiu Moisés e Arão, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Mas aí, no versículo 15, vai falar assim, ó: Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, mais uma vez, ele não libertou os israelitas. A terceira praga é a praga dos piolhos, que está também em Êxodo 8, do versículo 16 ao 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolho, mas dessa vez eles não conseguiram, e falaram o seguinte para Moisés, para Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então, isso tudo tipo assim, Deus mandava a praga, mas endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse os israelitas até acontecer a última praga, que a gente vai chegar lá. Mas se não, se fosse tipo, para ser fácil para libertar, Deus já tinha libertado, mas Deus tinha o propósito de mandar todas essas 10 pragas para Faraó saber que ele era Deus. Então, vamos para a quarta praga, que é a praga das moscas. A praga das moscas está em Êxodo 8, versículo 20 e 21.
Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo e a tua casa. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Mas aí, olha só, no versículo 22 diz que o Senhor separou a terra em que os israelitas ficavam para que eles não fossem atingidos pelo enxame de mosca, para mostrar que a Faraó que ele era Deus. Então vamos ler comigo aí o versículo 28, que vai dizer: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. No versículo 30 ao 32. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó e dos seus servos, do seu povo não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda dessa vez o seu coração e não deixou ir o povo. Aí teve a quinta praga, que é a praga das pestes nos animais. Êxodo 9, versículo 1, vai dizer: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me siga. E se Faraó recusasse, no versículo 3 e 4 vai falar assim: Eis que a mão do Senhor será sobre o gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, camelos, bois e as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e os gados dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E no versículo 6 e 7 vai falar: E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreram. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então, Deus teve que mandar a sexta praga, que é a praga das úlceras, em Êxodo 9, versículo 8 e 9. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai os punhos cheios das cinzas do forno, e Moisés a espalhe para os céus diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e nos gados, por toda a terra do Egito. Aí eles fizeram o que o Senhor mandou, e no versículo 10 e 11 vai falar o seguinte: E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. Moisés a espalhou para o céu e tornou em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e nos gados, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então Moisés já sabia que ele não ia aceitar, que ele não ia libertar o povo de Israel. E aí teve a sétima praga, que é a praga da saraiva. Êxodo 9, do 22 ao 24. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre as saraivas, muito grave, qual nunca houve a toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. No versículo 25 fala que a chuva de fogo e pedra feriu desde os homens até os animais, e também as ervas do campo. E no versículo 26 vai falar que a saraiva não feriu a terra onde estava o povo de Israel. Aí, vamos para a oitava praga, né? Mesmo assim, Faraó não libertou o povo de Israel. E a oitava praga é a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, versículo 12 e 13. 12 e 13. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra,
e comam toda a erva de terra, tudo o que a chuva de Saraiva deixou. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E no versículo 15 vai falar que os gafanhotos cobriam toda a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva de terra e todo o fruto das árvores, que deixara a Saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. E no versículo 17 vai falar o seguinte: agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado, somente desta vez, e que ore ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim essa morte. Foi o que Faraó falou para Moisés. E no versículo 20 vai falar que o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir os filhos de Israel. Vamos então para a nona praga, que é a praga das trevas. Êxodo 10, versículo 21 até o 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre as terras do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Aí no versículo 24 vai falar que Faraó manda Moisés ir, mas que era para ele deixar o gado e levar as crianças. Mas Moisés não aceitou porque ele precisava do gado para fazer sacrifícios ao Senhor. Então vamos ler o versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não os quis deixar ir. Então, nona praga, né? Que é... Não, aí a nona praga. Aí depois disso, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse ir o povo de Israel embora, para que Faraó pudesse ver o poder que Deus tinha sobre toda aquela terra. Aí, Deus anuncia a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Em Êxodo 11, versículo 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir, e, quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o versículo do 4 ao 7 vai dizer: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito naquela terra morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assentava com ele sobre o seu trono, até o primogênito das servas, que está de trás de Mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Antes da morte dos primogênitos, isso aqui foi só ele anunciando. Em Êxodo 11 vai falar que ele anunciou a 10ª praga. Mas antes aconteceu a Páscoa. Abra comigo aí em Êxodo 12, do versículo 3 ao 10. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis da ovelha ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comer. A porta, aí tem aquela madeirinha, então eles para eles passar sangue do cordeiro ali em volta. E naquela noite não comerão a carne assada do fogo com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo.
a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. E aí, no versículo 11 até o 13 também vai falar assim, ó. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito fareis juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí, passado esses dias que mataram o cordeiro e fizeram a Páscoa do Senhor, teve a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, em Êxodo 12, versículo 29 ao 32. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ides abençoai-me também a mim. Então, esse foi o fim das pragas. As únicas casas que não tiveram a morte dos primogênitos foram as casas onde tinha o sangue do cordeiro nas portas. Essa foi a aulinha de hoje. Um beijo e tchau!